Temos conversado sobre a renovação da mente no sentido de que a velha vida sem Cristo, ela nos deu uma programação mental. Que programação mental é essa? A programação deste mundo, a forma deste mundo de pensar. Eu acho engraçado quando às vezes eu escuto pessoas falando por aí, não, porque eu acho assim, e quando você escuta a opinião das pessoas sobre qualquer coisa da vida, você vê que essa opinião, na verdade, é de um monte de gente. Amém, irmãos? Eu lembro que quando eu estava na escola, eu fui criado num lar cristão, e quando estava chegando no segundo grau, eu ouvi uma pessoa falar uma frase que eu nunca tinha ouvido, e até aquele momento, e eu achei tão doida aquela frase. Ela falou assim, não, porque eu acho que não existe verdade absoluta e todos os caminhos levam a Deus. A pessoa disse, eu acho. Depois, vivendo e crescendo, eu descobri que essa frase e esse pensamento, ele era lá de Nietzsche. Aliás, Nietzsche dizia que nem existe Deus, né? Mas era o pensamento pós-moderno e todo mundo falava essa mesma coisa. Você está comigo, irmãos? Então, o mundo, ele acha e acredita que existe uma originalidade, as pessoas falam as suas convicções como se fossem originais, mas na verdade todo mundo cópia. Amém, irmãos? Não é? Você vê o garoto jovem saindo da adolescência e fala assim, não, eu quero ser diferente. E ser diferente é o quê? É ficar igual a um grupo de pessoas específico. Não existe diferença. O mundo, ele tem uma forma de pensar e ele molda o nosso pensamento. E esse pensamento é invariavelmente contrário ao que Deus pensa sobre nós. Amém, irmãos? Então, nós lemos na semana passada, 1 João, que diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas estão no mundo, essas coisas movem o mundo. Mas se a gente for muito sincero, essas coisas estão em nós, todos nós aqui. Temos que lidar com isso. Amém, irmãos? O que nós chamamos de mundo são o sistema de pessoas que se entregaram a essas coisas e criaram as leis e as regras e as formas de pensamento em cima disso. Você está comigo, irmãos? Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa que ele precisa aprender a fazer é negar-se a si mesmo, é negar essa forma de pensar, é negar o seu sistema de crenças, é negar a sua forma de ser nesse mundo. Amém, irmãos? Existem uma série de frases por aí que estão se popularizando e elas não têm nada a ver com a Bíblia. Uma delas é, Deus ama você do jeito que você é. Não ama não. Deus ama quem você é, porque quem você é foi Ele que fez. Mas Ele não ama o que você se tornou no pecado. Ele ama o que Ele criou você para ser. Amém, irmãos? Não, Deus te conhece, Deus sabe que você é. Deus sabe por que você é assim. Sabe e Ele quer que mude. Ele não está feliz com isso. Amém? Então, nós temos começado sempre no texto de Romanos, e eu acredito que hoje a gente consegue voltar para Romanos. Vamos ler mais uma vez Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E eu acredito que a gente vai dar um pulo em Tiago, e acredito que a gente vai conseguir voltar. Amém, irmãos? Você crê comigo? Obrigado. Tem duas pessoas crendo. Vai dar certo em nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, deixa eu colocar aqui na versão que você está lendo ali. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou intencional, o seu culto de propósito. Amém? E não vos conformeis ou não tomem a forma com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, da vossa forma de pensar. Para que então, mediante essa transformação, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto está nos dizendo que nós não vamos viver a vontade de Deus por orar muito para ela se manifestar na nossa vida. Alô? Esse texto está dizendo que nós não vamos conhecer a vontade de Deus por buscar profetas e pedir oração. Não vamos conhecer a vontade de Deus através de sonhos e revelações. Vamos conhecer a vontade de Deus mediante a completa renovação da nossa forma de pensar.
Se a nossa forma de pensar não sair da velha forma mundana e encontrar uma nova forma em Deus, jamais vamos viver a plenitude da vontade de Deus. É preciso que a nossa mentalidade seja completamente transformada. Nossos valores, nossas crenças, nossa forma de encarar as coisas tem que sair da forma mundana de ver as coisas para a forma divina de ver as coisas. Eu preciso aprender a ver as coisas como Deus vê, ansiar e desejar as coisas da forma que Deus anseia e deseja. Quando eu passo a sentir, pensar e a gostar do que Deus gosta, então eu estou caminhando para a vontade de Deus. Você está comigo, irmãos? Tiago, ele traz uma dura exortação, e eu quero ler com você, Tiago, mas eu quero que você tenha certeza que eu não acredito que você está na condição dessa igreja para quem Tiago escreve. Amém, irmãos? Nós vamos só olhar o exemplo deles, beleza? O que eu quero que você entenda, o quão danoso pode ser acreditar que eu estou seguindo a Deus, mas se a minha mente não estiver renovada com o sentimento de Deus, quão perigoso pode ser esse tipo de vida. Amém? Porque é possível se disfarçar de cristão e continuar tendo um viver mundano. Está me amando ainda, não? Eu quero mostrar para você esse perigo aqui. Durante muito tempo, inclusive, eu achava que esses 4 versículos que nós vamos ler aqui de Tiago, nem para crente, eu falava assim, não é possível isso aqui ter sido escrito para crente. Mas o início da carta ao Tiago diz, aos irmãos que estão na dispersão. É para crente essa carta toda. Amém, irmãos? Diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta interessante. Eu sei que aqui na Igreja Verbo da Vida de Goiânia não existe guerra nem contenda, em hipótese alguma, em nenhuma esfera da sua vida. Amém? Glória a Deus. E ele começa de forma muito dura. Ele diz algo interessante, ele diz, de onde vêm essas coisas? Se não, do quê? Você está com a sua Bíblia aberta aí, pelo amor de Deus? Se não dos prazeres que fazem guerra na vossa carne. Você consegue colocar o versículo todo, Alex, para mim, por favor? Porque tem um jogo de palavras nesse versículo muito interessante. Diminui um pouquinho a letra e eu quero olhar com o pessoal isso. Eu olho para trás e só vejo rosa. Diminuiu demais e continua só eu quero o versículo todo. Não consegue? Então vamos olhar aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Entre nós quer dizer exterior a mim e exterior a você, mas entre nós. Amém? De onde procedem essas coisas? De onde vêm as rixas? De onde vêm as guerras? Sejam das nações, sejam de qualquer outro. De onde vêm essas coisas? De onde, se não do quê? Dos prazeres que fazem o quê? Guerreiam na vossa carne. Tiago está nos dizendo que a guerra externa, a guerra externa, ela é um resultado da guerra interna. Só existe guerra do lado de fora, porque existe um combate não vencido no ambiente interno. Você está comigo? Por que existe guerra entre pessoas? Porque os prazeres estão militando e vencendo na nossa carne. A palavra traduzida por prazeres aqui é a mesma palavra traduzida por concupiscência lá em 1 João capítulo 3, versículo 15. Nós lemos na semana passada. Você está comigo, irmãos? O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas duas palavras traduzidas por concupiscência é a mesma palavra traduzida aqui por prazeres. Então ele está dizendo, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não das concupiscências que militam na vossa carne? Amém, irmãos?
Não existe rixa senão causada por carnalidade. Você está comigo? Às vezes, nós nos condicionamos a falar sobre pessoas que são almáticas, mas a Bíblia não fala nada de almáticos. A Bíblia fala de carnais. Amém, irmãos? Quando nós lemos as obras da carne, estão lá guerras, iras, dissensões, facções, inimizades, porfias e ciúmes. Tudo isso não é uma questão de temperamento, tudo isso não é uma questão de personalidade, tudo isso é carne. E porque a nossa carne está vencendo o combate interno, as guerras externas surgem. Amém, irmãos? Alguém está crendo comigo ali? Agora olha o versículo 2, ele é mais interessante ainda. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Irmãos, eu juro a você, eu não entendi essa frase aí, essa última frase, nada tendes porque não pedis. Porque no próximo versículo ele vai dizer, pedi e não recebeis. Aí para mim não fazia sentido, eu achava que Tiago tinha errado. Eu achava simplesmente isso, que Tiago tinha errado, irmãos. Mas hoje meditando para vir para cá, eu compreendi esse versículo como nunca tinha compreendido antes. Repara comigo de novo no jogo de palavras de Tiago. É muito importante quando você lê a Bíblia, perceber essas palavras repetidas, porque isso é muito comum na literatura judaica. Os judeus escreviam desse jeito. Amém, irmãos? Ele diz assim, ó, cobiçais e o quê? Nada tens. Invejais e o quê? Nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Alô? Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês estão, por causa dos prazeres e das concupiscências da carne, estão cobiçando, estão invejando e estão guerreando, mas não alcançam nada. Tudo isso seria dado se você só pedisse. Mas porque o que move você não é o propósito de Deus, mas o propósito da carne, você vive desejando e não consegue nada. A única coisa que alcança é guerra. Triste, né? Triste. Estão invejando e não conseguem nada. Desejando e não consegue nada, lutando e não consegue nada, quando era só para pedir. Amém? E aí ele diz no próximo versículo, mas vocês quando pedem, não recebem. Por que quando pedem não recebem? Porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A palavra traduzida por prazeres aqui não é a palavra epitomia, mas a palavra da onde surgiu o hedonismo. Hedonis é a palavra aqui, que é prazer descontrolado. Então ele diz o seguinte, olha, vocês pedem e acabam não recebendo, porque vocês pedem com uma motivação errada, pedem para sair gastando no hedonismo, num prazer desenfreado, numa loucura. Agora segura ele para cá, irmãos. Porque você precisa entender isso. Quando nós estamos falando por prazer aqui, eu não estou dizendo que a vida cristã é uma vida de abstenção de prazeres. A gente acreditou nessa história, mas quem inventou essa história foi o hinduísmo. Foi o hinduísmo que ensinou esse negócio de não ter prazer. Foi a filosofia grega antiga. Os estoicos é que não queriam ter prazer, achavam que eles precisavam encontrar um ambiente onde não tinha nem dor, nem prazer. Isso é budismo, isso não tem nada a ver com o evangelho. Deus nos criou para o prazer, para o deleite, para a alegria. Tudo isso é ideia de Deus. O problema é que o mundo criou uma busca pelo prazer sem o Deus que nos criou para ter prazer. E isso nos leva ao quê? Guerras e contendas. Porque a ideia de Deus é que eu aprenda a produzir e dar alegria e prazer para o meu irmão e ele para mim. Porque nós não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Você está comigo, irmãos?
E é aqui que está a mudança de valores. Porque enquanto eu continuo pensando só em mim, só no meu prazer, no meu deleite, eu estou fora da vontade de Deus. Porque Deus é amor, e o amor não busca os seus próprios interesses. Você está comigo? Quando o que move a minha vida é a minha própria satisfação, eu não entendi ainda como Deus. Eu não penso como Deus ainda. Então a renovação da mente, ela não é apenas um processo de passar a entender que cura é da vontade de Deus. Renovação da mente não é apenas deixar de achar que Deus quer matar e agora Ele quer vida. Não, isso é mudança de doutrina, o que é importante também. Mas a mudança de mentalidade, a renovação da mente, é deixar de pensar como o mundo pensa e passar a pensar como Deus pensa. Você está comigo, irmãos? E aí ele vai dizer, ele vai dizer também, como João, algo muito interessante. Versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Veja que ele faz a mesma associação. Se você não esteve aqui semana passada, eu aconselho você a ver lá no nosso YouTube a mensagem de semana passada, amém, irmãos? Mas João diz assim, ó, quem ama ao mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aqui Tiago falou primeiro da concupiscência e do prazer desenfreado, e então diz, isso é amizade do mundo. E a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que a palavra da fé não é a chance que nós temos em Deus de satisfazer os velhos prazeres. Porque o novo nascimento e a renovação da mente deve trazer uma mudança na forma de ter prazer. Deve mudar o que te alegra. Você está comigo? Se o que te alegra é a mesma coisa de sempre que era antes, precisa mudar a sua mentalidade para você aprender a se alegrar com aquilo que Deus se alegra. Aprender a ser satisfeito com aquilo que satisfaz o coração de Deus. Você está comigo, irmãos? E aí ele diz, a amizade dessas coisas, estar à vontade com essas coisas, liberar em você essas coisas, vai tornar você inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Veja o perigo, irmãos. Veja o perigo de achar que eu posso seguir minha própria cabeça e ainda orar para Deus conceder o que eu quero, quando na verdade eu estou sendo inimigo dele. Alô? A única forma de eu ver a atuação livre de Deus na minha vida é aprendendo a colocar os meus pensamentos e a minha vontade naquilo que Ele quer. Mas Deus é egoísta. Não é não, Deus é soberano, é diferente de egoísta. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus e juiz de toda a terra. E nós somos suas criaturas e seus filhos. Nós existimos porque Ele quer. Você está comigo? Eu espero já ter conseguido convencer você da importância da renovação da sua mente. Então vamos lá, voltar para Romanos capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Você ama a palavra de Deus, irmão? Mesmo quando ela te confronta? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, irmãos, mas tem dias que eu vou orar pela manhã e eu vou para a oração e eu sou muito seduzido pelo pensamento de quão espiritual eu sou porque eu acordo cedo para orar. Eu vou expor aqui minha carnalidade para você. Você está comigo? Eu achei tão lindo o mês passado, quando meu pai estava falando aqui sobre a vida dele de oração. Eu não cheguei na maturidade dele ainda. E às vezes eu vou orar e eu fico pensando, meu Deus, eu estou mesmo espiritual. Deus vai ter que me abençoar muito. Mas quando eu paro, e aí,
O bom é que pelo menos eu estou indo orar, e eu oro de verdade. E eu começo a orar em outras línguas. E daqui a pouco vem aquela consciência, Júnior do céu, como você ainda é tão carnal assim, cara? Você está comigo? Como você acha que vai impressionar Deus com isso aí? Amém? Você me ama ainda? E eu, perdão, Senhor. Mas aí, quando vem o arrependimento, vem também aquela consciência do Espírito Santo. E eu quase que escuto ele dizendo, filho, está tudo bem. Eu te amo. Você vai acertar. Não é maravilhoso como ele é paciente conosco? E como ele nos guia? E aí eu começo a perceber que esse contato diário, cada dia, ele vai me melhorando. Às vezes eu dou alguns passos para trás. Amém? Às vezes eu dou uma recuada. Mas a insistência nesse contato com ele mantém a tendência de alta. Amém, irmãos? Mas olha aqui o que diz. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, o quê? Vivo, santo e a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Veja, esse versículo tem coisas muito ricas. Veja, o nível de apelo do apóstolo Paulo aqui é muito sério. Eu rogo vocês que vocês façam isso. Paulo faz um apelo muito forte aqui, que nós devemos, pela misericórdia de Deus, vocês precisam fazer isso. Vale salientar que quando ele chegou aqui, ele já disse no capítulo 8, por exemplo, que aquele que anda segundo a carne caminha para a morte, mas aquele que pelo Espírito mortifica os feitos do corpo, certamente viverá. Amém, irmãos? Muito obrigado, Vicente. Então ele diz, depois de apresentar a doutrina disso, no capítulo 8, aqui ele nos chama para a prática. Amém? Eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício. Quando você lê o Velho Testamento, existe uma coisa lá que eu demorei para entender, que é a chamada oferta movida a Deus. Então, quando as pessoas iam apresentar ofertas, antes de levar ao sacerdote, antes de sacrificar, eles pegavam a oferta, traziam até o peito e faziam esse movimento aqui, ó. Isso era a oferta movida a Deus. Amém, irmãos? É como se eles mostrassem para Deus que estavam oferecendo algo a Deus. Eu acredito, irmãos, que esse é o motivo que na nova aliança nós levantamos mãos santas. Por que nós levantamos mãos santas? Primeiro que nós não apresentamos mais sacrifícios de animais, nós nos damos a nós mesmos ao Senhor. Amém? Movemos ao Senhor a nossa própria vida e dizemos, Senhor, a nossa vida é tua. Era isso que significava, Pai, eu apresento, Senhor, ou Yahvé, ou Jeová, o grande eu sou, eu apresento a Ti a minha oferta. E então aquela oferta, ela era sacrificada, imolada. E aqui o apóstolo diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício, mas é um sacrifício vivo. Agora, a palavra traduzida por sacrifício aqui é literalmente algo que foi imolado. Amém? Algo que foi totalmente imolado. E que tinha o sangue descendo. Era um sacrifício cruento, horrível. Então ele diz para a igreja de Roma, olha, vocês precisam aprender a imolar vocês mesmos e apresentar vocês imolados a Deus. Obviamente ele não está mandando a gente pegar a faca e enfiar no bucho, não está mandando a gente se cortar. O que ele está dizendo é aprender a manter o corpo em sujeição, como o próprio apóstolo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Mas eu esmurro o meu corpo e eu reduzo ele à escravidão. Agora, sabe o que acontece, irmãos? Para nós, essa atitude de manter o corpo sob controle, ela é como um sacrifício, mas para Deus ela é agradável. Apresentar o corpo em sacrifício não nos agrada. Alô?
É o tipo de coisa que damos para Deus que a gente não quer, mas que agrada a Deus. Como Jesus no Getsêmani. Evidentemente ele não queria aquilo. Ele não queria tanto que ele suou sangue. Para você entender o nível de pressão que ele estava. Mas ainda assim ele disse: contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Então tem coisas, irmãos, que nós queremos fazer, que nós estamos com vontade de fazer e que a gente não quer nos privar, mas nós vamos nos privar, vamos nos sacrificar só para agradar a Deus. E isso é o nosso culto racional. Uma doutrina que diz, pode fazer o que você quer que Deus entende, não é a da Bíblia, porque a da Bíblia diz, sacrificar o seu corpo, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada de um corpo controlado, de uma vontade humana controlada, de um impulso carnal controlado, mesmo que doa. Continua me amando ainda? Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada. Pode ser que não agrade você, mas Deus se agrada. Amém. Glória a Deus. E isso é o seu culto de propósito a Deus. Amém. Vou dizer uma coisa, irmão. Que momento precioso tivemos aqui de adoração e louvor ao Senhor. Que momento tão precioso. Mas sabe uma coisa que às vezes eu fico no louvor pensando? Quando eu estou com as mãos levantadas, cantando algo que alguém compôs, eu fico pensando que eu estou dizendo às vezes que Ele é o meu amor, que Ele é tudo para mim. Mas eu fico pensando, eu estou dizendo a verdade aqui. Amanhã de manhã, Ele é tudo para mim? Alô? Quando algo me irritar, Ele é tudo para mim? Quando algo que a minha carne deseja muito estiver diante de mim e eu sei que não agrada, Ele continua sendo tudo para mim? Amém? Apresentai, pois, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto de propósito. E aí ele diz, e não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse mundo. Não fique igual a esse mundo. Eu estava estudando esse texto aqui há um tempo atrás e eu fiquei muito impressionado com o jogo de palavras do apóstolo Paulo aqui. A palavra traduzida aí por conformeis fala literalmente de fachada. Amém? Eu não sei, há um tempo atrás tinha uma tendência lá no Rio de Janeiro, isso aconteceu com muitas igrejas. O pessoal comprava o galpão grandão, que tinha uma frente feia, mas aí o pessoal fazia só uma fachada bonita na frente. Por trás era o mesmo galpão de sempre, mas a fachada estava bonita. Amém? Essa palavra aqui, não vos conformeis, é literalmente essa ideia. Veja, nós somos novas criaturas. Amém, irmãos? Nós fomos transformados. Nós temos a habitação do Espírito. Mas tudo isso é interior. Mas a gente não pode ser tudo isso no interior e a fachada ser desse mundo. O exterior não pode ser igual desse mundo. Irmãos, nada me agride mais do que ver a igreja tentando ser aceita por esse mundo. Tentando mostrar para esse mundo de que o que a gente pensa não é tão diferente do que vocês pensam. Irmão, se o mundo aprova o meu jeito de pensar, se o mundo aprova a igreja e diz, não, essa igreja é legal, eles não discordam do que eu penso, para que eles vão querer seguir o que eu sigo? Como é que eles vão ser salgados e iluminados se eu me pareço como eles? Eles apenas vão dizer, olha, muito legal, você é como eu, me siga. Ele não vai querer me seguir. O mundo segue a igreja porque mesmo que no primeiro momento ela o irrite, o mundo percebe e sabe, ele é diferente de mim.
Você está comigo? Nós temos que ser diferente. A nossa fala é diferente. Nossos gostos são diferentes. Nossas opiniões são diferentes. Não seguimos a esse mundo. Não seguimos a lógica desse mundo. Não tome a forma deste mundo. Aleluia. Mas transformai-vos. A palavra transformai-vos é o verbo grego metamorfo. E esse verbo é literalmente uma completa mudança. Metamorfose mesmo. É esse mesmo verbo que foi usado na transfiguração, quando a Bíblia diz que o corpo de Jesus se transfigurou. É a mesma palavra. Mas existe uma conjugação verbal no grego aqui muito, muito interessante, irmãos. Deixa eu perguntar, quem tem aí na Bíblia, desse versículo, alguma coisa do tipo transformai-vos ou transforme-se? Quem tem isso? Transformai-vos ou transforme-se? Levanta a mão aí para mim, só para eu ver. Como é que está aqui a versão que a gente tem? Transformai-vos. Agora, quem tem aí alguma versão do tipo sede transformados? Ou seja transformado? Quem tem? Ninguém tem seja transformado ou sede transformados? Obrigado, a corrigida nos traz. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. Preste atenção aqui, vai ficar um pouco teórico agora, mas isso aqui é importante. Transformai-vos é igual sede transformado? É igual? Não. Porque transformai-vos, eu sou o causador da transformação. Sede transformados, eu recebo a transformação. Qual é a tradução correta? Se eu te disser que são as duas, tu acredita? Acontece que o verbo metamorfo aqui, ele está numa conjugação no grego, que o verbo é no modo imperativo, na voz passiva. O que isso quer dizer? O modo imperativo é uma ordem. Fazei, pois. Comei, bebei. Isso é o imperativo. Amém? É uma ordem. Mas a voz passiva diz que o sujeito recebe a ação. Então, sede transformados, o tradutor preferiu da voz a voz. Amém? Sede transformada. Receba a transformação. Mas quem traduziu por transformai-vos, deu vazão ao modo do verbo. Modo imperativo. Mas quando a gente olha para isso, sede transformados, na voz passiva do modo imperativo, por favor, preste atenção nisso. O que isso quer dizer, pastor, pelo amor de Deus? Isso quer dizer o seguinte: não sou eu que me transformo, eu recebo a transformação. Mas Deus me dá o comando para me colocar no lugar onde a transformação acontece. Eu me exponho, é minha responsabilidade, me colocar aonde a minha mente recebe a transformação. Renovação da mente não é esforço mental de não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Não, isso aí é lei da atração. Bobagem. Você está comigo, irmãos? Isso aí é autoajuda, porcaria, lixo. A Bíblia não ensina isso, não. O que a Bíblia ensina é: você precisa se colocar no lugar onde a sua mente vai ser transformada. É sua responsabilidade se colocar nesse lugar. Mas quando nós nos colocamos nesse lugar, a transformação acontece. Que lugar é esse? Esse lugar é a palavra de Deus. Quando eu me exponho a ela, ela é que transforma a minha mente. Não sou eu que transformo a minha forma de pensar, mas é a própria palavra, a comunhão com Ele. E então ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. A palavra traduzida por renovação aqui dá a ideia de totalidade, totalmente diferente. Amém? Você precisa entender isso? Tem que mudar tudo. Todo o seu grupo de valores, de achismos, tudo tem que ser transformado pela palavra de Deus. Quando a primeira coisa que vem à sua mente e na sua boca é a palavra de Deus, você está começando a chegar lá. Você está comigo? Isso leva tempo.
Isso leva tempo e demanda perseverança. Perseverança em se expor. E quanto mais eu me exponho, mais a palavra vai mudando a minha forma de pensar. E daqui a pouco, aquela minha... Em outro momento eu reagiria assim, mas primeiro impulso que vem é o da palavra de Deus. Em outros momentos eu agiria de uma forma, mas agora eu me lembro de que eu devo dar outra face. Em outros momentos eu retribuiria. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava aquele que julga retamente, e a Bíblia me ensina que eu tenho que ser como ele é. Eu não consigo mais reagir da mesma forma, eu não consigo mais passar a perna, eu não consigo mais tirar vantagem dos outros, porque eu estou ficando parecido com ele demais. Está sendo cada vez mais fácil dar outra face, cada vez mais fácil deixar a capa, porque eu estou ficando como ele, eu estou convivendo com ele, eu estou sendo transformado, meus valores estão mudando, minha lógica de olhar o mundo está mudando. Isso não é na marra, isso é por exposição às santas letras da palavra de Deus. Aí eu queria ser mais espiritual. Só tem um caminho, irmão. É ficar com ele. É abrir sua Bíblia e lê-la em espírito de oração. E pedir, Espírito Santo, me ajuda, me explique isso aqui. E então ele vai mudando a sua forma de pensar. Ele vai mudando a sua lógica. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Aleluia. Reconhece ele em tudo. Em cada decisão. Tem algum versículo que fale sobre isso? Tem um jeito bíblico de fazer isso? Vou fazer só porque a Bíblia diz. Amém? Uma coisa, irmãos, que a igreja não entendeu, por exemplo, é o fruto do Espírito. Quando o crente fala assim, ó, eu sou bom nesse, mas nesse eu não sou bom ainda, você está dizendo que não pratica nenhum. Apenas a sua personalidade combina com alguns aspectos do fruto. Amém, irmãos? Mas o fruto é o fruto, que é o resultado do Espírito Santo comungando com o seu Espírito e tendo a liberdade de transmitir os princípios da palavra de Deus para a sua vida. Isso gera fruto. Que fruto? Um fruto, que é um fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Amém? É uma vida. Agora, é fruto. Você, quando passa perto de uma árvore, aqui em Goiânia, extremamente arborizado, você já passou perto de uma árvore e viu ela fazendo esforço para dar fruto? Passou perto de uma grande mangueira e ela estava assim, ó. Da mesma forma, nós não fazemos força para dar fruto do Espírito. O fruto é um resultado natural das condições preenchidas. Se as condições estão preenchidas, a terra, os elementos da terra, a água, a árvore vai dar fruto. Como é que então eu faço isso? Transformados pela renovação da vossa mente. Se expondo à palavra de Deus. Se expondo à palavra de Deus. E daqui a pouco está mais fácil se dominar. A falta de controle não está mais com tanta força. Daqui a pouco a impaciência vai dando lugar para a longanimidade. Daqui a pouco a vontade de trapacear vai dando lugar à fidelidade. Daqui a pouco a força de resposta dura vai dando lugar à mansidão. Daqui a pouco a raiva de todo mundo vai dando lugar para o amor. Só porque você está se expondo e se enchendo da coisa certa. Nós ficamos tempo demais nos enchendo do pensamento do pecado. É preciso recuperar o tempo perdido, se enchendo da coisa certa. Amém, irmão? Se enche da coisa certa. Não trate a vida cristã como uma parte da sua vida.
Ou Cristo é tudo, ou ele não é nada. Uma parte ele não pode ser. Você está comigo? O Evangelho não apresenta um Cristo para a hora que a gente quer. Ou Cristo é Senhor de tudo, ou ele não tem nada de nós. Você me ama ainda? Você pode ficar de pé. E fique tranquilo, irmão. Eu sei que uma pregação dessa bota um monte de dedo na minha cara. E eu estou só me julgando aqui, um monte de coisa que eu ainda preciso renovar minha mente. Mas eu não vou deixar de pregar a verdade. Só porque eu ainda não cheguei lá. Consolo que eu sei é que você também não chegou lá ainda. Estamos todos no mesmo barco, amém, irmãos? Mas esse barco está indo para frente. Você precisa ter certeza que o seu barco está indo para frente. Amém. Transformai-vos. O último detalhe que faltou falar desse versículo. Quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício, isso não necessariamente é bom para nós, mas agrada a Deus. Mas quando renovamos a nossa mente, a Bíblia diz que nós vamos desfrutar aquilo que é agradável. Você entendeu isso? O sacrifício santo é dado a Deus. Mas ao renovar a mente, Deus tem liberdade para agradar a nós. Ah, meu Deus. Você precisa entender isso, irmão. Deus não pode te agradar enquanto você não se tornar amigo dele. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O amor do mundo, quem tem o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos aprender a deixar o amor do mundo. Deixar a inimizade do mundo. E se unir a Deus. Renovar a nossa forma de pensar. Nossos valores. O Evangelho é transformação, irmãos. Evangelho não é filosofia. Evangelho é vida. Vida transformada. No poder da palavra e do Espírito. Pastor, você fala muito sobre esse negócio de palavra. Falo mesmo, eu e Jesus. Mas sabe o que Jesus disse? As minhas palavras são Espírito e vida. Então eu não tenho essa preocupação. Amém, irmãos? Quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito você vai ficar. Mais vontade de orar você vai ter. Você não precisa disputar se ora mais ou lê mais. Vai para a palavra e deixa ela mudar você. Daqui a pouco você está contando, meu Deus, o meu horário de oração. Ai, meu Deus, eu estou animado. Eu vou ficar só com Ele. Você está comigo? Cada dia esse momento é diferente. Aleluia. Levanta suas mãos. Você é grato pela palavra de Deus? Então renda graças por ela. Agradeça ao Senhor, Pai, obrigado pela sua palavra, que está me transformando, está me moldando, está mudando a minha forma de ver as coisas. Pai, a vida no pecado, a vida como separado de Ti, me encheu de pensamentos, me encheu de convicções, me encheu de achismos, de uma lógica mundana, mas eu não quero mais, Senhor. Eu quero pensar como Tu pensas. Eu quero desejar o que o Senhor deseja. Eu quero responder como Jesus. Eu quero agir como Jesus. Faça essa oração. Faça essa oração. E também aproveite para se julgar a respeito do sacrifício que deve ser o seu corpo. Quem é que está mandando? Quem é que está ganhando a guerra? Se os prazeres que militam na carne estiverem ganhando a guerra, só vai haver guerra do lado de fora. Vamos desejar e nada ter, buscar e nada alcançar, invejar e sem ter nada. Mas quando aprendemos a desejar, irmãos, Deus não tem problema com as coisas que você vai querer. O problema é por que você quer elas. Se você as quer para esbanjar nos seus prazeres, você não vai ter a mão de Deus. Mas se você aprender a desejar pelo menos alegre.
Aleluia. Só não podemos acreditar que Ele vai satisfazer um desejo maligno. Precisamos purificar o nosso desejo. Precisamos purificar os nossos anseios, as nossas motivações. Aleluia. E abrir a porta para que Ele venha e opere livremente em nossa vida. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos e exalta Ele, exalta a sua palavra. Agradece a Ele pela sua palavra que nos transforma. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda nem começou esse processo de transformação, eu gostaria de saber onde é que você está. A igreja esteja orando agora em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida, eu não estou falando de uma crença familiar, de um hábito dominical de ir ou à missa ou ao culto. Eu não estou falando de primeira comunhão. Eu estou falando de um relacionamento vivo e verdadeiro. Se você está aqui, eu gostaria de fazer Jesus Senhor da sua vida. Isso não quer dizer virar crente. Isso não quer dizer virar evangélico. Isso quer dizer receber a Ele como Senhor da sua vida. Se você está aqui essa noite e gostaria de receber a Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Aleluia, aleluia. A igreja esteja em oração nesse momento. Aleluia, aleluia. Todo mundo aqui é salvo, irmão. Todo mundo pertence a Jesus aqui. Olha para quem está do seu lado, sem violar o isolamento. Pergunta para ele: você já tem Jesus? Talvez você não o conheça. Pergunta mesmo se já tem Jesus. Aleluia. Ah, pastor, eu fico sem graça. É melhor ficar sem jeito e tirar alguém do inferno, irmão, do que deixar alguém bem à vontade para lá. Aleluia. Então, se todos aqui são salvos, todos salvos, levante sua mão aí se você é salvo. Oh, aleluia. Nós vamos cear agora. Amém, irmãos? Bruno, você pega para mim isso? Aleluia. Nós vamos celebrar a nova vida em Cristo Jesus. A nova vida começou na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, quando você nem era nascido. Ele já estava pagando o preço do pecado que você ainda ia cometer. Ele já estava morrendo pela maldade que você ainda ia ter. A maldade que você ainda ia se tornar, Ele já estava te redimindo dela. E no dia que você conheceu, o poder do pecado e da maldade foi totalmente quebrado e aniquilado da sua vida. Mas hoje nós vamos celebrar sim essa quebra. Mas o fato também, deixa eu ler algo com você, vai comigo para Filipenses, rapidinho, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acredito, e você disse que você já declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Agora olha o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, faça o quê? Desenvolvei a vossa salvação
com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo mostra o perfeito equilíbrio entre a nossa ação e a soberania de Deus. Ele morreu e comprou a nossa salvação, nós o declaramos e fomos transformados. Amém, irmãos? Mas agora, nós vamos desenvolver essa salvação. Essa salvação que foi ganhada de graça, ela tem que ser desenvolvida. Mas como é que eu desenvolvo essa salvação? Dando espaço para Ele colocar em nós o seu querer e o seu efetuar. É isso que vamos celebrar nessa noite. Que a nossa salvação está sendo desenvolvida. A Bíblia diz, eu não sei abrir isso aqui, minha esposa me ajuda. Que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. E ele disse: esse é meu corpo partido por vós. Esse corpo foi partido, irmãos. O corpo dele foi moído. Feche seus olhos e pense, irmão. Sempre vale a pena pensar nisso. Na coroa de espinhos, nos açoites, nos cravos das mãos. Você precisa pensar nisso. Para que tudo aquilo? Para que você possa viver em novidade de vida. Ele não tem uma vida para que você viva do mesmo jeito, mas agora sem problema. Não, Ele tem uma nova vida. Ele morreu para você viver em novidade de vida. Ele foi moído. Cada chibatada representava uma vida nova para você. Aleluia. Uma vida cheia de glória, cheia de excelência, cheio da mão de Deus operando na sua vida. Então, no nome de Jesus, vamos participar dele. Tome o pão, cheio dessa consciência. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. O cálice da nova vida, da superior aliança com base em superiores promessas, da vida mais excelente, do céu na terra. Aleluia, aleluia, do vinho novo. Aleluia. O sangue foi derramado para que você tivesse nova vida, para que você tivesse uma vida que vale a pena viver. Aleluia. Para que você fosse dignificado diante dele. Tome do cálice consciente de que um sangue foi derramado para você, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos e exalta o Cordeiro, exalta o Cordeiro. Aquele que foi morto, mas que reviveu. Aleluia, temos nova vida.